Com a palavra, a defesa. Nosso primeiro podcast, um episódio destinado à advocacia criminal da prática. Hoje estamos juntas, a doutora Carolina. Fala um pouquinho desse nosso primeiro episódio, doutora. Fala, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo aí agora, mas esse é um projeto meu e da doutora Tânia para que a gente consiga transferir conhecimento, dividir prática, para que nunca mais um jovem advogado, um advogado, olhe um obstáculo da advocacia e pense, será que eu consigo? E sim, pense positivo, não, eu vou conseguir, eu dou conta. Esse é o nosso objetivo. Bom, eu me chamo Ana Carolina, eu sou uma jovem advogada criminalista, sou mãe, sou esposa, vivo exclusivamente da advocacia, e esse é um projeto incrível que eu não vi a hora de colocar para frente. Vai ser um bate-papo, onde nós vamos conversar e falar sobre advocacia criminal na prática. Eu acho que é uma advocacia num todo. E é bom a gente começar explicando para você aí de casa, para quem estiver nos assistindo, qual é o nosso objetivo e como nós conseguimos sonhar e pensar neste projeto. E no nome. Para você, doutora Tânia, por que com a palavra a defesa? Porque a defesa, ela tem um lugar de fala. Em sede policial, em audiência de instrução e julgamento, em audiência de custódia, no tribunal do júri, a defesa, ela tem a palavra. E nada mais importante de ter um podcast com a defesa. Na realidade, a defesa tem a palavra. Na realidade, é bom que a gente frise bastante essa questão da defesa, porque quando a gente fala a defesa tem a palavra, é bom que fique bem esclarecido que a gente não está falando só de defesa de um acusado. A gente está falando de defesa de direitos, seja ela do acusado, seja ela da vítima, seja ela de quem for. A defesa de direitos, ela tem que ser o primordial, é o norte do advogado. E para muitos advogados já estão cansados de escutar isso. Mas acredito que o óbvio, ele tem que ser dito. Mesmo sendo óbvio, tem que ser dito porque o óbvio, ele só é óbvio para os olhares que conhecem já o óbvio. Sim, sim. Né? Então, se você não conhece, você não sabe que é óbvio. Então, nós, pessoas do direito, operadores do direito, somos representantes, somos a voz do indiciado, do acusado, do condenado. A defesa de direitos, na defesa de direitos, nós também representamos a defesa dos direitos da vítima. E entre Sim, outros. como assistente de acusação. Isso aí. E aí a defesa tem a palavra. Então, esse nome é bem coerente com a nossa advocacia e com o nosso estilo de vida. Exatamente. Você, doutora Tânia. Doutora Tânia já tem um tempo de estrada aí na advocacia. Vai entregar, você vai me entregar, Carol. Você vai me entregar. Eu acho primordial, sabe por quê? Muitas pessoas que vão nos assistir são pessoas, talvez, incrédulas de que é possível. A doutora Tânia, para quem não sabe, também é mãe, é empresária, é esposa. Eu também sou mãe, sou empresária, sou esposa. Para alguns, começar da onde a gente começou é impossível. Então, eu queria ouvir de você. Fala um pouco sobre você, um pouco sobre a sua trajetória. É importantíssimo para quem está nos ouvindo e é importantíssimo para mim também. Eu sou a Tânia, a mãe da Alice e do Leandro, a esposa do Leandro, a mãe do Leandrinho, porque é assim que a gente chama de uma forma muito carinhosa. Eu tenho uma extensa carreira na advocacia. Esse ano eu completo 18 anos na advocacia. E muito desse tempo foi na advocacia criminal. E existe uma virada de chave para nós advogados. Em que momento eu tive essa virada de chave? Com meu primeiro alvará de soltura. Na advocacia criminal. Quando você escolheu a advocacia criminal? E eu penso em uma advocacia como empreender. É empreender. É você ter um olhar de comércio mesmo para essa advocacia. Por mais que não possa a gente falar sobre vendas, mas a advocacia... Mas você fecha contrato. E com esses diversos papéis de mãe, profissional, que se dedica ao cliente, sim, que sente as dores do cliente. Não estou falando, doutora, de trocar de lugar, mas sentir a dor do meu cliente. É de mim, não tem como. Eu pratico uma advocacia humanizada.
Sim. Uma advocacia que olha além. E na hora de entregar o meu trabalho, de entregar o que eu vou fazer com aquele contrato, de expressar para o meu cliente o que nós vamos, as estratégias, é importante a gente ter um olhar humanizado. Porque aquela pessoa que está ali, ela tem mãe, ou muitas das vezes é a mãe, tem família, tem pessoas por trás. E nós defendemos direitos. Eu sou uma mãe, eu sou uma esposa, eu sou uma profissional, e eu não defendo ou compactuo com qualquer tipo de crime. Eu defendo direitos dessa pessoa de ser julgada, de ser processada dentro de um lapso de tempo razoável. Acho que é o mais importante. Uma pena justa. Uma pena justa. Eu acho que o mais importante para você exercer todos os papéis que a sociedade também te impõe e a pressão que você sofre, é importante você saber quem você é em cada papel. Na sociedade, dentro e fora dele. E como você se comporta, porque tudo isso comunica até para a sua própria advocacia. Como você quer ser lembrada daqui a 5, 6, 10 anos, 18 anos? Que impacto que você quer deixar nas pessoas? Eu acho muito incrível, importante. Gente. Essa mulher, ela é assim. A todo tempo que você está próximo dela, eu acho importantíssimo a gente frisar isso, que é bom que você tenha ao seu lado pessoas inspiradoras. Você vai começar uma advocacia, ou já começou uma advocacia, muito cuidado para você não estar próximo de colegas advogados que são frustrados com a carreira da advocacia, que vão te dizer que a advocacia está saturada, que a advocacia criminal é só para homem, porque eu já ouvi isso, que a advocacia criminal você tem que ter muito cuidado, que é muito masculina. É muito difícil mulher assim, nova, assim, dar certo na advocacia. É difícil, sim. É difícil, a gente não pode romantizar e dizer que foram as 1000 maravilhas. Não. Dizer que o mercado está saturado Existem muitos advogados, sim. Eu vi agora há pouco tempo uma pesquisa que afirmou que cada advogado só tem 50 pessoas como cliente no Brasil inteiro. Mas eu acho que também não contaram com a população carcerária. Tá? Porque a população carcerária, para cada advogado criminalista, porque muitos são advogados, mas poucos são advogados criminalistas. E criminalista é algo, quando você diz que eu sou advogado criminalista, você tem que ter muito cuidado, porque é uma área, é uma seara muito sensível. Nós, advogados criminalistas, lidamos com os bens mais importantes tutelados juridicamente. Sim, sim. Que é a liberdade, e a vida. E a vida. Então, são os bens mais importantes. Portanto, quando você assume um papel e diz que você é advogado criminalista, é muito difícil, tem muito perrengue, tem desentendimento com o juiz, com o juízo no geral, porque você ser a voz de alguém que nasceu condenado ou que já está condenado... À margem da sociedade, doutora. Você tem que suar. Não é fácil, não. Porque nós como advogadas, né, estando como advogada nesse momento, nós vamos a lugares que as pessoas não querem ir. Presídio, custódia. Delegacia. Exatamente. No fundo do poço. Quando a pessoa estiver no fundo do poço... IML. Sim. Nós vamos. São lugares que a sociedade não quer. Exatamente. E aí nós somos a voz da pessoa que está ali. Ou a voz de uma família inteira. Portanto, não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes as histórias transpassam até mesmo quem eu sou. Eu chego em casa muitas vezes esgotada. Realmente não é fácil. Não é como qualquer outra, aqui me perdoem as outras áreas da advocacia, os outros colegas. Mas a nossa área, a questão da advocacia criminal, a gente trabalha com coisa muito sensível, com coisa que não está ali escrito. Tudo bem que existe um direito ali previsto, mas quando a gente vai fazer na prática mesmo, parece que aquele direito ali não existe e o que existem são liberdades de um juízo inteiro e que muitas vezes a gente tem que convencer no bom senso. Às vezes não é a questão de seguir a lei, às vezes é uma questão de seguir entendimentos e até cada pessoa tem um entendimento diferente, todos nós temos uma história, então você convencer um juízo, um juiz, um desembargador que teve uma história completamente diferente da sua, talvez não entenda a realidade da nossa sociedade, é muito difícil.
O direito em si, a advocacia e a advocacia específica, que é a advocacia criminal, existem muitas mazelas. Nossa. E nós temos que conviver com muitas das vezes com o estigma da advocacia criminal, porque é o advogado do bandido, é o advogado que está à margem, é o advogado de porta de cadeia, que são rótulos muito pejorativos e que eu não aceito. Exatamente. Eu não aceito. Porque todos nós, quem está nos assistindo, a doutora Carolina, nós temos uma história. E para chegar aonde essa mulher chegou, para chegar aonde eu estou ainda galgando, porque é sempre aprendendo. Eu também tô galgando, doutora. É sempre aprendendo, não é fácil. Respeite a trajetória do seu colega. Respeite a vivência e a história dessa pessoa. E eu estou numa fase de honrar a minha história. De honrar o meu caminhar. Vou fazer um adendo, se me permite, gente. A doutora Tânia, aqui no interior da nossa cidade, tem um escritório super renomado. Como ela bem citou aqui, são 18 anos de estrada na advocacia criminal autônoma, que também não é nada fácil, mas acho que a palavra certa para a advocacia criminal autônoma, por si só, é persistência. Persistência. E a doutora Tânia tem um escritório renomado, tem uma história lindíssima. No decorrer aqui a gente vai contando. E eu me inspirei muito nela quando eu iniciei a minha advocacia criminal. Ainda estou iniciando, Obrigada. Né? Mas eu espero que vocês sintam essa vibração que a gente quer passar para vocês, que é a advocacia criminal real e não romantizando. Não, na realidade, real. Além de ser real, a advocacia real e a advocacia na prática. É possível. É possível aquele jovem advogado que está sem perspectiva no meio de uma faculdade ou finalizando a faculdade, é possível sim você iniciar. O mercado não está saturado. Na realidade, está saturado para quem não quer fazer e quem não quer aparecer. Porque existe oportunidade sim. Se você quer advogar de uma forma séria, de uma forma que você se comprometa, com comprometimento, até com seu parceiro, com seu colega, vai ter espaço para você. Exatamente. Caminha que o caminho abre. Com certeza. Eu tenho um amigo. E aí, não desista, persista. Como disse a doutora Carol, não desista, persista. Por mais que você tenha pessoas ao seu redor ou vozes paralelas que digam o contrário, não ouça. Siga, tenha um foco, tenha uma meta, não desista. Advogado, advogada, jovem advogado, não desista, persista. Ai, gente, não aguento. Ela é assim, 24 horas, ela é assim. Tem que ser. Temos que incentivar. Exato. O futuro da advocacia, doutora Carol, são vocês, jovem advogado. Eu estou na caminhada, ainda estou buscando, mas o jovem advogado é o futuro. Não tem essa história, essa conversa de que nós somos... Falei para você ontem que nós somos adversárias. Não! Ou adversário, nós somos colegas de profissão e juntos temos força. Uma pessoa falando é complicado, mas quando você junta um coletivo, e um coletivo tem voz, um coletivo de mulheres advogadas que estão ali, arregaçando as mangas e indo para frente, com certeza tem seu impacto na sociedade. É o que eu sempre digo, eu levo esse provérbio, é um provérbio africano para todos os lugares. Sozinho você pode até ir mais longe, mas junto você vai... Não, minto. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto você vai muito mais longe. Então, como eu estava dizendo, a importância de ter parceiros, de ter um advogado parceiro, uma advogada parceira, que pense grande, que não vá te influenciar a desistir, a frustrações, é imprescindível. E aí, doutora Tânia, não Peraí, que eu quero fazer uma pergunta, doutora. Você já falou tanto. Eu quero saber da doutora como foi iniciar em uma advocacia autônoma, sendo mais jovem, sem experiência, porque eu acho que o que nós estamos falando aqui nesse podcast é a prática para o jovem advogado ou para o advogado que quer saber um pouquinho da nossa história. Eu quero perguntar, doutora, como foi iniciar nessa advocacia autônoma
sendo uma mulher, mãe, Casada. Foi uma loucura, eu iniciei a advocacia muito jovem, e a visão que a sociedade tem de uma advogada, mulher negra, jovem, é que você não sabe nada, é que você não consegue. Foi o que eu disse. Eu já ouvi que a advocacia criminal é para homens, não é para mulheres. Majoritariamente nós temos advogados homens. Sim, é uma profissão, não só a profissão, mas a área é muito masculina. É masculina. Quando você chega num presídio, você não vê mulheres para te atender, não vê mulheres, assim, no presídio masculino, por exemplo, que é a minha maior área de atuação, você não vê mulheres, enfim. E aí, tanto na delegacia, quanto nos presídios, são poucas as mulheres. Então, é uma profissão muito masculina ainda. Mas eu iniciei com medo mesmo. Iniciei quando eu pensava em desistir, vinha alguma coisa, eu falo, advocacia criminal autônoma, a advocacia autônoma por si só, ela, todos os dias a misericórdia de Deus vem provando na nossa vida que é possível, que vai acontecer e que a gente não pode desistir. Comigo não foi diferente. Eu iniciei, obviamente, com todas as áreas. Comecei pescando todos os clientes possíveis. Assim como eu realmente recomendo que as pessoas comecem com todas as áreas. Até que você entenda qual é a sua área. Porque a faculdade, ela não te ensina a advogar. A faculdade não te ensina a prática. Então, eu comecei sem saber a prática. E para você entender qual é o seu nicho, qual é a sensação que aquela área te traz, a melhor sensação que a determinada área vai te trazer, você só vai saber isso na prática. Então, eu iniciei com direito do consumidor, direito de família, todas as áreas do direito, direito previdenciário, direito do trabalho e direito criminal. Na verdade, o meu cliente criminal chegou um pouco depois. Mas a sensação de chegar numa delegacia, dizer quais são os direitos do seu cliente, fazer o acompanhamento ali de um determinado flagrante e conseguir o alvará de soltura de alguém. No caso, o meu eu consegui tirar na própria delegacia. Então, eu entrei com o meu cliente lá na jaula e ele fala até hoje que quando quando o policial abriu a porta da cela, parecia que viu Deus ali, que eu fiquei atrás do policial, assim, nervosíssima, esperando meu cliente sair de dentro daquela cela. E aí eu saí com o meu cliente literalmente debaixo do braço. Para mim, foi a melhor sensação da minha vida. Eu falei, não tem como, eu vou continuar aqui. Tem que continuar aqui, aqui é o meu lugar. E a gente sabe quando é o nosso lugar. Assim, a gente vai sentir uma sensação indescritível quando você entende qual é a sua área de atuação. E comigo foi assim. Eu iniciei já prospectando cliente, e aí aqui, minha filha, a questão de prospecção de cliente é imprescindível. Calma, segura. E até perguntar para você como que foi, porque hoje em dia a gente tem redes sociais, tem Google Ads, tem Google Meu Negócio, tem várias formas de prospecção de cliente, Instagram. E para você? Segura, doutora, segura, porque nós temos muito ainda que entregar. Com a palavra defesa, nós temos muito que entregar para vocês. Mas continuando aqui, doutora, quando você falou que você iniciou sua advocacia em todas as áreas que não tinha uma área específica, pasme, doutora, isso é para todos, porque para mim não foi diferente. Eu iniciei a minha advocacia junto com uma colega queridíssima, a doutora Evanilsa. Nos conhecemos em uma academia. Olha só, improváveis. Acontece, sim, situações que você... E aí, o universo, Deus, olhou e falou, essas duas aí têm potencial. E iniciamos a nossa advocacia na área trabalhista. E o nosso primeiro cliente foi o marido dela, a trabalhista. E conseguimos êxito, continuamos no juizado até conseguir o primeiro pro bono na área criminal. Jovem advogado ou advogada, você podem sim iniciar sua advocacia fazendo pro bono. E existe na nossa cidade o Juizado Especial Criminal, a Justiça Federal, ele faz um cadastro e você inicia a sua advocacia. Não tenho cliente, não tenho como conseguir. Seja advogado dativo. Exato. É uma forma de começar e conseguir uma experiência. Quando eu iniciei,
Eu fui muito feliz no início da minha advocacia porque eu consegui iniciar já recebendo honorários, mas essa é uma realidade que não é de muitos, doutora. Você iniciou sua advocacia já fechando contrato de honorários, mesmo que seja pequeno, porque está no início da advocacia. No entanto, eu não tive parceiros, mas sim uma sócia que me ajudou a alcançar e fechar alguns contratos. No entanto, para quem não tem, como eu, não tive família e não venho de um berço jurídico, a doutora Carol também não, uma alternativa, jovem advogado, é ser advogado dativo. E pode ser feito sim. E nós temos o site da Justiça Federal, e até alguns estaduais, até porque alguns estados, foi bem redundante. Na realidade, alguns estaduais que podem sim, hoje nós temos a ferramenta que é tudo ligado à internet, Projude, então isso facilita o seu cadastro, mas não deixe, inicie sim, uma forma de conseguir e gerar competência é a advocacia dativa e pro bono. Exato, é porque muito se fala hoje de marketing digital. Marketing jurídico digital. Só que só existe marketing jurídico se você tiver prática. Até você pode falar das experiências de outras pessoas, você pode até falar do que você já ouviu falar, mas só a prática é que te leva a uma perfeição. Sim. Então, assim, não adianta você falar muito de marketing jurídico, fechar negócio, fechar contrato e não ter clientes. Então, assim, quando eu comecei, realmente, eu não fiz pro bono, não. Já fiz pro bono, mas não no início. No início, eu fechava consultoria. Foi como eu falei, né? Eu não comecei com a advocacia criminal. Eu achei muito interessante. Você chegou a falar comigo sobre isso. Eu achei muito interessante. Era minha rentabilidade total. E eu quero que a doutora fale mais sobre isso, porque eu achei muito interessante. Isso é muito válido para você que está nos assistindo. Como você, não tendo a carteira da OAB, e você pode se lançar de uma forma... isso é lícito, tá, gente? É possível. Junto com outro advogado, porque também não pode dar consultoria sem advogado. Mas colegas que já tinham se formado, já estavam trabalhando, é que acompanhava o meu atendimento. Você não pode ficar para trás. Pede um colega para assinar a petição, um colega junta na OAB dele. Depois, quando você vier com a sua OAB, o colega passa para você o processo, subestabelece, enfim. Mas é importante, inclusive, o contrato de parceria, tá, gente? Não pode esquecer, porque às vezes eu já tive coleguinha que pegou meu cliente. Mas, enfim, isso é uma pauta para uma outra conversa fofoca. Mas eu comecei total com consultoria. Conseguia fechar, assim, mesmo depois que eu peguei a OAB. Então, você está me dizendo que, mesmo, porque eu nunca prestei consultoria, assim, no início da minha advocacia. Então, é possível o jovem advogado que ainda não tem a OAB, junto com um advogado que tem a OAB, prestar a consultoria e ter esse serviço no escritório, ou não precisa ter um escritório físico e consegue, sim... Depois que eu me tornei advogada, isso ficou mais fácil. Porque, assim, na realidade... Quando eu comecei mesmo a advocacia, eu já até tinha alguns processos, mas não meus, né, com outros colegas. Mas eu ainda foi tudo muito rápido. Eu ainda estava zerada, entendeu? Financeiramente falando. E aí, eu comecei a analisar o universo das consultorias, inclusive aprendi com um colega, um outro advogado. E ele falou, não, é possível, porque você vai transferir todo o conhecimento para a pessoa numa reunião. Sabe o que ela vai fazer com aquilo dali? Se você não cobrar, ela vai pegar aquilo dali e vai levar para um outro advogado, assim, ó, a advogada falou isso, assim, assim. É isso mesmo, doutor? E é capaz de pagar para essa outra pessoa, porque você é jovem, você é mulher. Então, muito dificilmente, a pessoa que deixa o dinheiro dela numa advogada X, dificilmente ela vai para outro advogado dizer o que você falou ou deixou de falar. Primeiro que isso transmite autoridade, que para mim é imprescindível. Transmite autoridade e você valoriza o seu trabalho. Até porque você estudou, você pesquisou. Exatamente. E pesquisa mesmo. A gente que é advogado, a gente não para de estudar nenhum só dia. Todos os dias é um pouquinho. Seja por estudar fechamento de contrato, seja qualquer coisa. A gente precisa estudar todos os dias. Então, comigo foi dessa maneira. Fui lá, consegui, por meio de consultoria, fechava 10, 20 consultorias no mês e conseguia minha rentabilidade. Essa sacada que você deu agora, doutora, com certeza vai auxiliar e ajudar a muitos jovens advogados a conquistar o seu primeiro contrato
E ainda fazia um belo de um dinheirinho. Exatamente. No início, gente, tudo é muito difícil. O nível de dificuldade vai mudando, tá? Mas a dificuldade, ela continua. Perfeita colocação. Eu costumo dizer que a nossa advocacia é desafiadora. O que não pode é desistir. Não pode, jamais. Porque, como eu disse, a palavra da advocacia criminal é persistência. Você não pode desistir porque você é a voz daquela pessoa, você representa os direitos dela. Enfim, uma pauta para um próximo encontro. E com certeza, a defesa tem a palavra, com a palavra a defesa, sempre. Espero ter ajudado. Finalizamos esse bloco. Nos sigam nas redes sociais, gente. Agora a gente tem nosso canal do YouTube e também nos nossos Instagrams. Vai aparecer aqui embaixo? Vai aparecer aí. Mas eu vou antecipar. Você nos segue nas redes sociais. taniasantos.advogada e a doutora Carolina. carolinaramos.adv. É isso aí. Com a palavra a defesa. A defesa. Ai, amei!